E o Flamengo de Felipe Luiz foi a campo pela primeira vez e já estreou com vitória diante do Corinthians no Maracanã. E uma boa atuação da equipe comandada pelo ex-lateral esquerdo e ídolo da torcida rubro-negra, o Flamengo teve direito a quase tudo, né? Teve direito a uma torcida unida, eu acho que depois de muito tempo, uma torcida realmente unida, um time impressionante, coisa que a gente já viu também em outros jogos da temporada, é sempre bom ser justo. Uma noite de Copa com gol de lateral esquerdo para fazer jus e honra ao novo treinador do Flamengo e até drible no X9 que errou a escalação e passou errado para os setoristas do clube a escalação do Flamengo. A gente vai abordar dentro de campo os fatores táticos desse jogo que foi muito bem planejado pelo Felipe Luiz e comissão, que tiveram um plano de jogo pautado em um nome: Bruno Henrique. Eu vou te explicar aqui nesse vídeo por que o Bruno Henrique foi o centro do plano de jogo do Felipe Luiz, da sua comissão, tá bom? Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquês. Pessoal, deixa teu like, se inscreve no canal e bora lá falar sobre esse jogo. Pois é, pessoal, os setoristas deram essa escalação com Plata de titular e a gente logo imaginou que ele ia repetir a dinâmica de falso 9 que fez na base. Em algum momento dessa trajetória ele vai sim reproduzir aquela estratégia, mas não foi dessa vez e ele entrou com o seu amigo e ex-companheiro Gabriel Barbosa na frente. E o Gabriel foi importante lá, teve lá a sua importância na estratégia, sim, demonstrou uma atitude bem melhor do que vinha demonstrando e teve uma importância na estratégia, apesar de pouco tocar na bola. Você vai entender disso agora, tá? E essa estratégia passava muito pela forma como o Corinthians atua. O Corinthians é um time que joga com um losango e por isso entrega os corredores laterais aos adversários sem dobra por ali. O Flamengo de 2022 foi campeão com esses corredores laterais tão expostos quanto porque ele tinha um jogador chamado João Gomes, que compensava um pouco daquela exposição tática com muito pulmão e velocidade para compensar pelos lados. Além disso, com várias faltas e alguns cartões amarelos. Mas vamos falar sobre o Bruno Henrique. Eu expliquei para vocês, vocês devem estar curiosos. E uma maneira de usar essa curiosidade em prol do teu aprendizado é se matricular no curso Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol. O Laboratório do Futebol está oferecendo a maior promoção da história desse canal. Eu estou falando de um curso de análise de desempenho que custa menos de R$100, gente. Isso simplesmente não existe. Imitando Padre Quevedo aqui, isso não existe. Tá? Não existe curso de futebol por menos de R$100. Você ainda pode parcelar de até 6 vezes. Esse curso é um curso introdutório à análise de desempenho que vai te ajudar a começar a construir uma nova carreira. Construir uma nova carreira como o próprio Felipe Luiz fez. E agora é técnico. Você pode ser aí bancário, farmacêutico, médico, engenheiro ou executivo ou sei lá o que, mas pode se ver feliz trabalhando com futebol, seja como comunicador, como eu sou agora, seja dentro de campo, seja auxiliando atletas, seja agenciando, seja sendo dono de clube, você pode fazer absolutamente tudo, mas para isso você precisa estudar tática. O estudo da tática é essencial para o ingresso nesse mercado que é tão próspero, especialmente agora em tempos de SAF. Então aproveita e entra nesse curso do Laboratório do Futebol por só R$97. Essa promoção é por tempo limitado e só vale para os inscritos aqui do canal do Falso 9. Então aproveita a promoção do curso Explorando o Jogo, clicando no link que está na descrição do vídeo ou no comentário fixado e fortaleça aqui o meu trabalho, além de ganhar uma qualificação para você. De volta aqui, o Bruno Henrique, ele tinha um posicionamento diferente do Gerson, né? Enquanto o Bruno Henrique era um cara já indo para a profundidade o tempo inteiro, o Gerson era um jogador, né, como ponta, que como o meia normalmente faz, né, o meia que joga aberto, carregava o jogo para dentro. Isso já acontecia com o Tite, então deixa eu explicar o que teve de diferente ou de especial para essa partida. Se você pode olhar nesse mapa de calor aqui do primeiro tempo, você vai ver que o Flamengo tinha uma concentração muito grande de jogo com bola, já numa zona muito avançada do lado esquerdo, enquanto do lado direito existia também uma concentração, porém numa zona muito
muito mais recuada. Isso se reflete no posicionamento dos caras que jogaram naquelas pontas. Então o Gerson, pelo lado direito, ele tinha uma atuação de fora para dentro, sempre numa zona mais recuada de campo, enquanto o Bruno Henrique, do lado esquerdo, tinha uma atuação mais de ataque à área, mais em diagonal, mais vertical, sempre muito mais colado na linha lateral do que o seu colega de time. Os dois tiveram boas atuações, mas a atuação do ponto de vista tático do Bruno Henrique, ela foi especial, cumprindo o plano de jogo imaginado para ele. Eu vou continuar te explicando agora. A ideia era subir o time colocando a bola no pé do Bruno Henrique inicialmente para conseguir progredir. Por quê? Porque o Gabriel, ele não sustenta essa pressão, né, de jogar de costas. Então, para você colocá-lo no jogo, né, colocar o time no ataque, você precisa avançar pelas beiradas. E o Corinthians expunha exatamente esse espaço. Então, ele entregava para o Flamengo exatamente o que o Flamengo precisava para conseguir jogar sem centroavante. E aí, o Bruno Henrique recebia essa bola geralmente no início das jogadas. E o Flamengo focava o seu setor criativo no jogo para começar jogando pelo seu lado esquerdo. A partir da bola chegando nele, ele poderia triangular, receber o apoio do Arrascaeta e atacar a área arrastando o Fagner e gerando espaço para o Alexandro. A gente pode ver isso em vários lances do primeiro tempo. Aqui, a bola no pé do Bruno Henrique no campo de ataque. O Arrascaeta vai oferecer um apoio e ele vai atacar as costas ali da defesa. E olha que ele trouxe consigo. Trouxe o Fagner carregado com ele. E aí o Alexandro ganhou o espaço para poder cruzar, fazer esse cruzamento. Ele teria muito menos espaço se o Bruno Henrique não tivesse carregado o Fagner e se a cobertura não tivesse tão longe por não ter dobra. A partir desse cruzamento, o Gabriel quase faz um golaço, né? O Hugo Souza fez uma boa defesa. E o gol sairia por ali. Logo em seguida, mesma situação, o Bruno Henrique recebe pelo lado, o Fagner está o combatendo, o Arrascaeta, ao invés de dar o apoio, agora ele ataca o espaço. Como ele ataca o espaço, o Bruno Henrique vai justamente nessa diagonal pelo entrelinhas e vai receber a ultrapassagem do Alexandre. Notem o que acontece de novo com o Fagner. Fagner fica perseguindo o Bruno Henrique, tá ali preso nele e o Alexandre já tá finalizando para fazer o gol enquanto olha maliciosamente para o centro da área e engana o goleiro Hugo Souza, que podia ter defendido, mas eu conto muito mais pela genialidade do Alexandre. Quem diria, ele tinha que ser um lateral esquerdo para fazer o gol na estreia do Felipe Luiz, e faz um belíssimo gol a partir de ideias executadas fielmente do plano de jogo do Flamengo, do técnico Felipe Luiz. Méritos totais. Méritos totais pro querido. Do lado direito, a dinâmica era diferente. O Flamengo não teve ali vantagem tática de dobra naquele setor. A ideia ali era colocar a bola no Wesley, pro Wesley ter o 1 contra 1 com o Hugo, enquanto o Gerson carregava o Igor Coronado ou atacava até as costas do Igor Coronado ali no meio de campo. A ideia era justamente colocar de novo o Bruno Henrique no jogo. Não com bola, mas o Bruno Henrique no espaço, atacando a segunda trave e com isso atraindo também o Fagner. A gente pode ver isso logo no início do jogo, no primeiro lance da partida. A bola tá com o Wesley aqui e ele nem vai ao fundo, ele já cruza e o Bruno Henrique tá na segunda trave. Quem tá marcando ele? O Fagner, arrastado com ele. E o próprio Alexandro já tá ali naquele setor pronto para uma eventual segunda bola, subindo junto. Os laterais subiram ao mesmo tempo o jogo inteiro, né? O que é curioso. Então, um time que participa o tempo inteiro pelos corredores, que tentou o jogo pelos corredores, concebeu o jogo para aproveitar esse losango e os espaços que o Ramon Dias cedia. Ramon Dias, que não é bobo nem nada, tem muitos anos de experiência, fez 3 alterações no intervalo para tentar corrigir isso. Colocou, para tentar evitar entregar esses espaços, colocou um terceiro zagueiro, que foi o Gustavo Henrique, ex-Flamengo. Colocou também o Martínez, um segundo volante, recuou um pouco o Rodrigo Garro e teve ali o Mateuzinho para ser um pouco mais ofensivo do que o Fagner e tentar fazer com que o Bruno Henrique atacasse um pouco menos. Se não deu para o Bruno Henrique atacar menos, o Flamengo também, ao mesmo tempo, não conseguiu continuar atacando, gerando vantagem. Por quê? Porque aquela dobra não acontecia mais do lado esquerdo, o Bruno Henrique já não tinha tanta folga, porque ele acabava tendo que encaixar mais no André Ramalho do que no próprio Mateuzinho, e o desgaste dos atletas começou a pesar. E aí fica uma pontinha de crítica pro Felipe Luiz, que demorou para mexer no time, né? O time já estava muito desgastado quando ele começou a fazer as suas mexidas.
Mas uma coisa muito legal que deu pra ver mesmo nesse segundo tempo é o time já começando a executar exatamente o que o Felipe pede, que é aquilo que eu mostrei na análise do Felipe. Se você não viu a análise que eu fiz do Felipe como técnico, como que joga os times do Felipe, assista aqui clicando no banner que eu vou deixar aqui em cima. Mas é muito legal ver que o time começou a atacar muito a área e atacar todos os intervalos. O que é atacar os intervalos? É o espaço entre cada defensor adversário. Então, entre o Mateuzinho e o André Ramalho, o Bruno Henrique tinha que atacar. Entre o André Ramalho e o Gustavo Henrique, o Gabigol tinha que atacar. Entre o Gustavo Henrique e o Hugo, o Wesley tinha que atacar. E olha só que curioso, de novo, os dois laterais subindo ao mesmo tempo. Gente, não tem mistério no futebol. Se você é muito agressivo, se você enche a área do adversário, quer dizer que tem menos gente sua atrás da linha da bola. E sim, esse time do Filipinho aí no primeiro jogo demonstrou uma certa fragilidade defensiva nas transições. E o Corinthians não fez um gol porque o Léo Ortiz fez um partidaço, né? E o Léo Pereira também, salvando mais uma bola em cima dali. Incrível o poder que o Léo Pereira tem de proteger a baliza. Aliás, o Léo Ortiz também. E o Flamengo só não sofreu gol por conta dessa atuação desses dois ótimos zagueiros que estão muito mais confortáveis agora jogando, correndo pra frente, sendo ali jogadores muito mais capazes de deixar o time compacto o tempo inteiro. Mas olhem só que curioso, né? Aqui é o gráfico de finalizações do Corinthians ao longo do tempo. Notem como o Corinthians teve 2 finalizações, uma certa e uma errada, nos primeiros 45 minutos inteiro. Só que depois, até o fim do jogo, do intervalo até o fim do jogo, o Corinthians já teve 7 finalizações. Ou seja, o Flamengo começou a conceder muitas oportunidades ao seu adversário, mas o grande problema é não ter efetividade para poder fazer e converter as chances de gol que tem. E aí entra a crítica para uma galera, né? Até o Gerson, que é meu jogador, que eu não escondo, favorito nesse time, acho que perdeu ali uma chance que não poderia perder, né? E precisa refletir sobre isso, né? Precisa ser um finalizador um pouco melhor, especialmente de dentro da área. Durante o jogo eu achei que ele deveria ter rolado pro Gabriel. Depois eu acho que o Gabriel estava um pouco à frente da linha da bola e seria impedido. Então deu para entender. Ele não dá o passe. Fato é que o Flamengo produziu muito, gerou bastante defesa do goleiro adversário e teve sim a possibilidade de ganhar o jogo de muito mais. E é óbvio que isso é uma coisa extremamente positiva, especialmente num contexto em que o time não finalizava, né? O time estava com muita dificuldade de fazer gol, de construir chances e passou 180 minutos de Libertadores sem fazer um gol contra o Peñarol. Então é claro que isso representa sim uma melhora, assim como no ambiente que melhorou, assim como o Felipe é um cara muito mais midiático, que tem mais a ver com o Flamengo até pela sua identificação. Então houve sim um caminho de melhora, o que não quer dizer que o trabalho anterior tenha sido ruim o tempo inteiro. A gente já cansou de ver isso no Flamengo, né? O trabalho vai desidratando, no final já tá realmente muito ruim, quando chega o próximo já tem uma melhora imediata. O desafio do Felipe Luiz é sustentar essa melhora ao longo do tempo e saber gerir o que ele vai fazer com os atletas que são mais amigos dele e como que ele vai escalar o time jogo a jogo. O que eu entendo como lógica dele, de acordo com tudo que eu estudei dele, e foi muito que eu estudei dele, é que ele vai armar o time jogo a jogo. Ele é um cara que passa por vários sistemas táticos, e eu mostrei aqui no vídeo de ontem, né, todos os sistemas táticos que ele usou na base, inclusive 3 zagueiros, 3-4-3 ele usou. Então a gente vai ver isso, alternar bastante durante os jogos, mas até por isso fica o grande mérito para ele no plano de jogo do primeiro tempo, que foi dominante em frente ao Corinthians, baseado numa grande fragilidade que ele tinha no adversário e uma grande possibilidade que ele tinha usando o Bruno Henrique como a grande chave do seu jogo nesse primeiro jogo. O Gabriel entrou ali com muito mais disposição e até fez um jogo um pouco mais aceitável do que os últimos, embora algumas críticas estejam exageradas ali no aspecto positivo, porque ele pouco participou do jogo, mas o que importava era exatamente a ocupação do espaço que permitiria que o Bruno Henrique fizesse o jogo que fez. E assim, deu muito, muito certo. Mérito pro Felipe, que planejou, mérito pro Gabriel, que cumpriu também, não ficou voltando, saindo da zona de disputa do jogo, voltando, recuando e atrapalhando até as linhas de passe do time, deixando o time ali sem posição ofensiva. Então isso também ajudou bastante
a comissão técnica e o trabalho do Felipe Luiz, tá bom? E quem tem que ajudar alguém também é você, que pode se ajudar a aprender um pouco mais sobre futebol e quem sabe trabalhar com isso algum dia. Então aproveita a promoção do Laboratório do Futebol e clica no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado para se matricular no curso Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol por apenas R$ 97, tá bom? Então aproveita essa promoção, se inscreve no canal, deixa o teu like e eu fui!